Para Campina e para a região, a gente sabe muito bem o significado para a cidade e economicamente poder ter restabelecido condições mais condignas aos consumidores, que somos todos nós. Campina Grande já carecia dessa reestruturação, uma reestruturação que vai permitir, inclusive, por que não, permitirmos-nos pleitear novos voos em condições adequadas de comodidade para todos aqueles que se servem e que poderão se servir proximamente. Então, a nossa presença é a presença de quem já teve a oportunidade também de contribuir. Não sei se os senhores e as senhoras lembram que aquele aparelho do ILS foi trazido sob a nossa gestão, exatamente para que nós pudéssemos diminuir, mitigar problema sério que se constata em períodos, inclusive, mais invernosos, onde muitos voos terminavam por ter o seu deslocamento na ausência desse equipamento. Enfim, então, saudar a empresa, que assumidamente, e aí façamos essas referências, ao vencer o processo e ganhar essa concessão, fez aquilo que de fato estava por ser comprometido, né, no contrato, né, investindo aqui nessa nossa estrutura, o aeroporto João Suassuna. Senador, qual a avaliação que o senhor faz da sua semana em Brasília, principalmente sobre votações importantes? Ira, eu fiquei muito feliz em que pese a gente ter chegado já na madrugada em face da missão na qual nos fizemos presentes a representar o parlamento brasileiro, chefiando a delegação de 2 senadores e de 7 deputados federais no primeiro grande momento, a primeira grande conferência dos países latino-americanos com a Rússia. Nós chegávamos já com a missão de apresentar o relatório do PLP 136. Esse relatório e esse PLP, Projeto de Lei Complementar, falava exatamente sobre aquilo que era o objetivo ansiadamente de governadores e dos mais milhares de prefeitos que estavam muito preocupados com as quedas nas suas receitas, FPM e FPE, da recomposição que também se verificara como emergencial, das perdas em 2022 do ICMS no processo de desoneração dos combustíveis. Nós conseguimos, venturosamente, poder ter, tanto na CCJ como em plenário, a aprovação à unanimidade, o que garantirá um aporte, uma recomposição na ordem de 27 bilhões de reais entre governos estaduais, Distrito Federal e os 5.570 municípios. O alívio que isso traz quando nós nos aproximamos para o final do ano, nós que somos sabidamente conhecedores dessa realidade municipalista, porque já vivenciamos essa situação outrora. Então, a aprovação com a sanção que deve se dar hoje ou até o início da próxima semana é a garantia de que nenhuma prefeitura deixará de receber, pelo menos aquilo que já recebeu em 2022. Essa é a segurança que havia sido comprometida com a fala do presidente Lula, e vocês vão lembrar muito bem, há menos de um mês. Senador, como é que o senhor se posiciona quanto à discussão a respeito da necessidade de limitar o raio de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive decisões monocráticas? Eu penso que é um assunto que deva ser discutido. Não há razões para que tenhamos nesta questão, nesse tema, um tabu, um preconceito, por que não? São identificados alguns exageros. Não podemos nos omitir a esse debate. E não significa, também é necessário que nós registremos aqui, que essa possível discussão esteja sendo provocada ou promovida nos dias atuais. Não é verdade, não é verdade. Exemplifiquemos que muitas das vezes, e já encontram-se projetos, tanto oriundos da Câmara dos Deputados como do Senado, PECs, porque são matérias constitucionais, discutindo a possibilidade de nós termos nos tribunais superiores não a vitaliciedade, mas um tempo. Por que não? Vamos fazer essa discussão. Sem pressa, sem assodamento, mas vamos fazê-la. Como também nos é permitido legislar sobre essa situação. Algumas decisões que são tomadas monocraticamente e que são levadas por meses, algumas vezes por anos. Eu vou citar um caso, e vocês, mesmo muito jovens, vão se lembrar. Já estavam jornalisticamente fazendo essas coberturas sobre os royalties. Foi aprovado no Senado Federal, me recordo muito bem disso, porque quem foi relator foi o então senador Vital do Rego Filho. Passamos já de 6 anos, né? 6 anos, e por uma decisão monocrática da digna e muito competente ministra Carmen Lúcia,
aquilo que poderia ser uma decisão que beneficiaria estados, entre os quais os estados nordestinos, não prosperou. Por quê? Porque houve uma decisão monocrática que não foi levada à discussão de plenário. Isso é correto? Não, não é correto, convenhamos. Não significa dizer que você vai acabar essa prerrogativa prevista nas discussões processuais de se ter decisões monocráticas, mas também não significa dizer que estejamos nós impedidos de fazermos aqui algumas retificações.